Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Ecologia falando sobre desequilíbrio ecológico. Temos 3 videoaulas onde a gente comenta sobre os diferentes tipos de desequilíbrio ecológico. Tivemos uma videoaula onde a gente falou sobre o solo, uma videoaula onde a gente falou sobre a água e agora, nessa videoaula, a gente vai enfatizar o ar, poluição do ar. Resulta da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera. A qualidade do ar é em grande parte dependente dos fatores que influem sobre a dispersão dos poluentes na atmosfera. Então você tem lá, um acúmulo de emissão de gases, pode ser por consumo doméstico, pode ser pela utilização de automóveis, pode ser por indústrias, E aí você tem, então, tudo isso sendo acumulado nesse ar. O vento, ele é o responsável pela dispersão, ocorre uma mistura vertical, na hora da condensação, e a precipitação vai gerar uma deposição úmida desses poluentes. Mais ou menos assim que funciona, então, a emissão de gases e a deposição deles de volta no ambiente. Aproximadamente, a gente tem uma dispersão dos principais gases que podem gerar problemas na poluição do ar. Então, aqui eu tenho um gráfico para mostrar para vocês que 66% é monóxido de carbono. Então, monóxido de carbono hoje, e ele é emitido pela indústria automobilística, por os automóveis, em bastante quantidade, é um dos nossos grandes problemáticos com relação à poluição em si, A gente tem também os hidrocarbonetos, fazendo parte de 15,6% dessa fatia, de pizza, onde a gente mostra a emissão de gases. Óxido de nitrogênio também contribui um pouco, materiais particulados e óxido de enxofre, mas principalmente, então, monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro, extremamente tóxico, que se liga irreversivelmente com a hemoglobina. Na verdade, ele compete pelo sítio de ligação com o oxigênio. Ele se liga na mesma região que o oxigênio. Porém, ele tem uma afinidade pela hemoglobina muito maior. Então, se eu tiver, naquela constituição ali, aquela composição de ar, um pouco de CO2 e um pouco de oxigênio, eu vou preferir, CO2 não, monóxido, eu vou preferir me ligar ao monóxido do que propriamente ao oxigênio. Então, essa predileção da hemoglobina para o monóxido torna-o um gás muito importante para a intoxicação, E, na verdade, essa ligação ela passa a ser irreversível. Uma vez ligada a esse monóxido, a hemoglobina ela não se desliga. E isso gera morte por asfixia. Ele é liberado na queima incompleta, então, de compostos orgânicos. Existe, uma teoria, uma lenda, não, na verdade, é uma lógica, em que você não deve ficar dentro de túneis por muito tempo, tá no engarrafamento, um túnel fechado, com os carros ligados, porque eles são grandes responsáveis pela produção desse monóxido, e como você está num túnel, num engarrafamento, um ambiente fechado, isso pode sim servir como fonte de contaminação, intoxicação, asfixia. O dióxido de enxofre é um outro gás importante que gera a poluição do ar. Ele é produzido em processos industriais e veículos automotores, utilizado na produção também de ácido sulfúrico, pode causar bronquite, asma e efizema pulmonar. Então, ele é um pouquinho diferente do monóxido, ele não leva uma asfixia, mas ele leva um problema do sistema respiratório superior. Você pode ter bronquite, pode ter asma, pode gerar também no sistema inferior um efizema pulmonar. E ele também tem como problemática reagir com o vapor d'água e formar o ácido sulfúrico, precipitando, originando a chuva ácida. O dióxido de nitrogênio, ele é liberado principalmente pela atividade industrial,
Também provoca bronquite, asma e efizema pulmonar e também tem como problemática a formação de chuva ácida. Na verdade, ele não vai formar o ácido sulfúrico, mas vai gerar o ácido nítrico, ok? Que também é um importante causador de problemáticas. E a chuva ácida, a gente comentou na aula sobre o desequilíbrio ecológico das águas, né? Ela é importante porque ela gera uma alteração no pH e essa alteração no pH pode levar à mortandade ou desequilíbrio da fauna e flora aquática. O clorofluorcarbono, que é o famoso CFC, né, conhecido pela sigla CFC, é um composto baseado em carbono que contém cloro e flúor, responsável pela redução da camada de ozônio. Ele desestabiliza a molécula O3, né, desarranja a molécula e se liga aos oxigênios, formando o famoso buraco na camada de ozônio. Esse CFC, antigamente, ele era muito usado nos aerosóis e gases para refrigeração, sendo atualmente proibido o seu uso em vários países. Então, como é que seria a formação dessa chuva ácida, né? Normalmente, a água da chuva, ela apresenta-se com um pH em torno de 5,6. Isso ocorre devido às reações químicas da água com o CO2 natural, gás carbônico do ar, né? Formando o ácido carbônico. Então, por isso que ela tem essa tendência a ser um pouco mais ácida. Só que o ácido carbônico, ele é um ácido fraco e ele não prejudica, em pequenas quantidades, ele acaba não prejudicando o ambiente. Porém, em várias regiões do planeta têm ocorrido precipitações cujos valores do pH ficam em torno de 4. Olha como abaixa, né? E isso vai prejudicar, então, como eu disse a vocês, tanto o ecossistema terrestre quanto os aquáticos. Quais são as consequências diretas da chuva ácida, então? Diminuição do pH em ambientes aquáticos é o que eu venho frisando bastante para vocês. Mas ela também é responsável por inibir o crescimento do fitoplâncton, então vai prejudicar toda uma cadeia, porque o fitoplâncton é o que inicia, né, o produtor da cadeia. Diminui a biodiversidade, já que ele gera essa problemática entre os seres vivos, né, não só na cadeia alimentar, quanto também na sobrevivência de algumas espécies. Pode gerar lesões na superfície de folhas, interferência no transporte de seivas pelas raízes, diminuição de cálcio, que é um elemento indispensável para a planta, destruição de bactérias e fungos simbiontes, que fariam ali um papel interessante, né, de protocooperação e mutualismo com aquele solo, com aquelas águas, e prejuízos à saúde humana, né, doenças devido ao acúmulo desses gases no ar. Com relação à inversão térmica, a gente tem uma outra problemática gerada pela emissão desses gases tóxicos. As grandes cidades, elas apresentam esse fenômeno meteorológico bastante frequente e consiste na concentração de poluentes de ar, principalmente nos meses de inverno. Para que o fenômeno ocorra, são necessárias algumas condições específicas, como ter baixa umidade do ar e pouco vento, por isso que ele é principalmente durante o inverno. Então, aqui eu tenho um esquema onde eu represento como ocorre a circulação do ar em situação normal e de inversão térmica. Então, você tem um fluxo normal. No fluxo normal, a radiação, ela bate, né? O ar quente, ele é mais pesado, então ele tende a descer. O ar frio das camadas, na verdade, o ar quente, desculpa, ele é mais leve, então ele tende a subir. E o ar mais frio, ele tende a descer, por isso que quando a gente abre, né, um congelador, aquele ar frio logo desce. Então, num fluxo normal, esse ar mais frio, ele tende a descer e trocar de lugar com o ar mais quente, né? E no fenômeno de inversão térmica, o que acontece? Esse ar quente, ele acaba ficando preso nas camadas de ar frio, e aí você acaba formando ali uma região onde você tem um acúmulo dos gases. Então, de novo, as camadas inferiores da atmosfera são mais quentes que as superiores devido à radiação, né, ao calor que é absorvido pelos raios infravermelhos. Esse ar quente, então, como eu disse, ele é menos denso, ele sobe carregando os poluentes, sendo substituído pelo ar frio. Isso é uma condição normal. Numa condição de inversão térmica,
que ocorre em determinadas épocas do ano. As camadas inferiores, elas podem acabar se tornando mais frias, então você não tem o aquecimento desse ar. E aí as camadas superiores, elas ficam mais quentes. Em consequência, o ar ele não consegue circular, não consegue haver essa troca, né, entre o ar frio e o ar quente subindo e descendo, e aí a concentração de poluentes vai aumentar na atmosfera, formando um manto de poeira concentrada. Então, esse é o fenômeno de inversão térmica. Outra grande problemática que a emissão de gases pode causar é o efeito estufa e o aquecimento global. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Aliás, sem ele não haveria vida na Terra. A gente não teria temperaturas adequadas para vida na Terra. Então, ele tem grande importância. Sem ele, né, a temperatura seria em torno de menos 18 graus, o que não permitiria, então, a existência de vida. Com a Revolução Industrial, houve um aumento significativo na emissão de gases que aumentam o efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis e o aumento nas concentrações, principalmente de gás carbônicos, somado à destruição das florestas, vem quebrando o equilíbrio e acelerando, então, esse aquecimento global. Então, a concentração de CO2 na atmosfera, que antes da Revolução era em torno de 0,029%, após a Revolução ficou em torno de 0,040%. E isso são números bastante consideráveis. Corresponde a aproximadamente 38% de aumento, né? Só que a gente fala muito do CO2. O gás metano, hoje em dia, ele também tem sido considerado um dos grandes vilões do aumento do efeito estufa, né? Ele é liberado no processo de decomposição da matéria orgânica e ele tem como fonte de emissão, principalmente nos pântanos, a agricultura e a pecuária, porque a digestão dos animais herbívoros, ela gera o metano. Os animais herbívoros, eles precisam de bactérias, né, que ajudam na auxiliação, que ajudam, na verdade, no auxílio da digestão de celulose. E aí, durante esse processo digestivo, essas bactérias, elas transformam essa celulose, né? Um dos produtos da digestão dessa celulose seria o metano. Por isso que a gente fala que a agricultura e a pecuária, eles são importantes, grandes emissores desse gás de metano. Eu coloquei para vocês aí, escrito bonitinho, CO2 e metano, mas tem outros gases, né? Na verdade, eu queria chamar a atenção de vocês para o vapor d'água, que é uma coisa que a gente não chama de algo tóxico, mas que pode estar contribuindo muito também para o aquecimento global, né? O que acontece? O vapor d'água, ele é o principal, né? Gás absortivo de radiação infravermelha, que é a radiação responsável pelo aquecimento global. É o vapor d'água, né? Só que assim, o vapor d'água, ele não é um emissor tóxico, ele acaba não entrando dentro da problemática. A gente fala muito de CO2 e metano, porque o vapor d'água, ele é naturalmente produzido. A gente não tem, né, uma grande emissão, uma fonte emissora de vapor d'água que possa estar influenciando. Porém, a grande emissão de CO2 e de metano faz com que o aquecimento global aconteça, né? E aquecer significa evaporar água. Evaporar água significa maior quantidade de água na forma de vapor. Por isso que no verão, né, mais ou menos no final do dia, a gente tem aquelas tempestades, aquelas chuvas, né, acontecendo. Por quê? Porque o calor, né, no solo, ele é tão quente, a quantidade de vapor d'água que está sendo formada é tão grande que essa diferença, né, no final do dia faz com que essa água ela precipite. É a mesma coisa quando você está num banho de água quente. Reparou que o banheiro fica quente pra caramba, parece uma sauna? Aquilo ali foi o vapor d'água que foi sendo produzido durante o banho quente, né? Então, aquele calor que está ali embutido no banheiro é dado graças à produção desse vapor. Então, o vapor d'água, ele acaba contribuindo, ele é o gás, né,
que mais absorve calor, mas a gente não chama a atenção dele como um gás poluente, um gás que interfere no aquecimento global, porque as fontes são naturais, né? Como fonte artificial de emissão de CO2 e metano, é os que realmente são os importantes a níveis de aquecimento global. E aí, esse aumento no efeito estufa, ele é dado graças à radiação solar que tem chegado cada vez com mais intensidade à Terra, né? A radiação que interfere, toma cuidado, porque em prova eles gostam de fazer essas pegadinhas, né? É a radiação infravermelha. Não tem a ver com a radiação ultravioleta, ok? A ultravioleta interfere na camada de ozônio. A infravermelha interfere na quantidade de calor que está sendo absorvido pela Terra. Então, essa radiação, ela chega à Terra e parte ela é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, enquanto outra parte vai ser absorvida. Dessa energia absorvida, grande parte vai ser irradiada na forma de calor, por isso que eu falei para vocês que a radiação é infravermelha, mantendo a superfície da Terra aquecida. Então, como eu disse, vapor d'água, gás carbônico, metano e o dióxido de nitrogênio são os principais responsáveis pela absorção desse calor. Então, nesse esquema, a gente pode observar o que realmente acontece, né? Você tem aqui o ar, que é a radiação solar atravessando a atmosfera. Então, a maior parte da radiação ela vai ser absorvida pela superfície da Terra e vai aquecê-la. Em B, a gente tem parte dessa radiação solar sendo refletida pela Terra e pela atmosfera de volta para o espaço. E em C, a gente tem o que a gente vê realmente como fenômeno de efeito estufa, né? Que é a camada da atmosfera servindo como uma barreira, um filtro que impede que essa radiação ela seja dissipada para o espaço. Isso, então, é o fenômeno de efeito estufa e é o que gera o aquecimento global. Destruição da camada de ozônio, como eu acabei antecipando para vocês, também é uma problemática dentro de poluição do ar. O gás ozônio, ele está situado na atmosfera entre 11 e 50 quilômetros de altitude. E esse ozônio, ele forma-se a partir dos gases oxigênios por ação da radiação ultravioleta. Então, você tem moléculas de O2, essas moléculas de O2 elas são desestabilizadas pela radiação ultravioleta, o VA, o VB e agora o VC, né, que tem chegado. Essas radiações ultravioletas quebram, desestabilizam as moléculas de O2 e recombinam como o A3, formando então o ozônio. Essa camada de ozônio ela serve para filtrar a radiação ultravioleta proveniente do Sol. E esses raios, eles vão possuir alto potencial mutagênico. Então, é interessante que eu tenha essa barreira, né? Então, eles são os considerados encadeadores de câncer, principalmente o câncer de pele. O uso do gás CFC, como eu relatei no início dessa aula, em refrigeradores e sprays aerosóis, é o que contribuiu por anos para a destruição da camada de ozônio, né? Mas que hoje, como eu disse para vocês, existem todos vários critérios de proteção e diminuição de efeitos, e tanto quanto efeito estufa quanto de buracos na camada de ozônio, e em alguns países hoje é proibido a utilização desse gás. Como consequência, então, da destruição da camada de ozônio, a gente tem aumento da incidência de câncer, principalmente câncer de pele, tá? Podendo gerar o desaparecimento de espécies animais e vegetais e causar mutações gênicas. A gente pensa muito que a problemática é apenas com os seres humanos, mas não, né? Plantas e animais microscópicos ou macroscópicos sofrem, né, com a radiação. Essa radiação excessiva ela pode também diminuir a taxa de crescimento de plantas e aumentar a degradação de plásticos, tal como aumentar a produção de ozônio troposférico acima, né, da atmosfera, afetar ecossistemas terrestres e aquáticos, alterando o crescimento, cadeias alimentares e ciclos biogeoquímicos. Em particular, a vida aquática junto à superfície da água, onde as espécies de plantas que formam as bases da cadeia alimentar são mais abundantes, né? Justamente pela quantidade de luz que chega ali.
E aí isso causa um efeito adverso, né, da radiação ultravioleta na fauna e flora marinha. Aqui eu tenho um esquema para vocês mostrando como que o buraco na camada de ozônio ele vem diminuindo, né? A gente tem até 2019 uma diminuição significativa nesse buraco, devido aos grandes, né, acordos e tal dos países na emissão dos gases que interferem. E como solução, a gente pode ter diminuição do uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene, aumentar o uso de biocombustíveis, como por exemplo o biodiesel e o etanol, instalação de sistemas de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias, não desmatar florestas, porque elas são as principais seres que conseguem captar, fixar CO2 e liberar o oxigênio, né? Pelo contrário, a gente deve efetuar o plantio de mais árvores como forma de diminuir a poluição do ar, ampliar a geração de energia através de fontes limpas e renováveis, hidrelétrica, eólica e solar, e evitar ao máximo a geração de energia através de termoelétricas, que usam combustíveis fósseis. Além da recuperação do gás metano nos aterros sanitários. O gás metano ele pode ser utilizado como um biocombustível. Então, você conseguir canalizar esse gás, né, e tornar ele um gás reutilizável pode ser importante também aí para a gente captar e evitar uma disseminação exagerada dele na natureza. Galera, essa foi a última parte da aula de desequilíbrio ecológico, onde a gente tratou sobre o ar. Como eu disse para vocês, ainda tem uma aula onde a gente fala sobre a poluição de solos e poluição de água, que complementa essa aula. E com isso a gente fecha, então, o módulo de desequilíbrio ecológico. Um módulo muito importante, muito cobrado em prova. Obrigada pela atenção de vocês, até a próxima.